Olá, eu me chamo Fernanda Cheim. Eu, Wellington Vieira. Nós somos autores do manual de emagrecimento que se chama Emagrecer com o Objetivo 21. Nós estamos gravando esse vídeo para explicar para você o que é este Objetivo 21 e como ele funciona. Bom, na verdade, o Objetivo 21 nada mais é que um método que vai ajudar a organizar o dia a dia de quem está querendo emagrecer, que era o nosso caso também. A gente passou por uma fase de estar muito fora de forma, apesar de sermos atletas, e enfrentamos várias dificuldades no processo de emagrecimento. Fizemos regimes, vimos nutricionista e nada dava resultado. E acabou que a gente acabou caindo em alguns vídeos na internet, muito por acaso, de receitas. Nós começamos a nos basear nessas receitas e a gente começou a estudar um pouco o assunto. E nesses estudos nós começamos a entender o funcionamento da insulina no corpo, que a insulina era o principal responsável pelo armazenamento de gordura e que pode também ajudar na queima da gordura, dependendo de que tipo de alimento a gente consome. Então a gente chegou à conclusão, não é novidade para mais ninguém isso, a gente chegou à conclusão de que controlando os níveis de insulina, a gente poderia ter resultados de ou mais estocagem ou emagrecimento. E era só uma questão de optar pelos alimentos certos. E foi um método que aconteceu até um pouco por acaso. Continuar? Foi por acaso, porque a gente começou a buscar informações através da internet e a gente foi se aprofundando cada vez mais. E depois que nós entendemos esse funcionamento, da insulina no nosso organismo, ficou muito óbvio pra gente. Então não tinha como ser diferente. A partir do entendimento, você não queria fazer diferente. Até que um dia eu fiquei extremamente feliz com os nossos resultados e eu postei na minha página pessoal do Facebook que eu havia emagrecido no início, que eu havia emagrecido 10 quilos em 2 meses. E aí eu queria gritar para todo mundo ouvir que eu estava super feliz e coloquei esse post no Facebook. A partir desse momento eu comecei a receber muitas mensagens no Messenger do Facebook, todo mundo me perguntando, mas o que você fez? O que você come? E não aconteceu diferente com o Wellington. E quando a gente se deu conta, eu passava muito tempo no telefone, dividindo experiências, o que eu tinha feito, o que eu tinha comido. E as perguntas se repetiam muito. Era a dificuldade de muitas pessoas, que também foram as nossas dificuldades no início, porque a gente não entendia, a gente não sabia o que podia comer, o que a gente tinha que substituir. E eu vi que era a dificuldade de todo mundo. E nós, conversando entre a gente resolveu fazer este método para facilitar a vida das pessoas que necessitam de emagrecimento. E aí veio essa ideia, foi assim, foi por acaso. Esse método baseia em nossas experiências pessoais, as quais nós estamos extremamente felizes e estamos aqui para dividir com vocês como foi todo esse processo. Isso. E, bom, como a Fernanda falou, aconteceu completamente por acaso, porque a partir do momento que as pessoas começaram a perguntar o que a gente estava fazendo para emagrecer, nós também nos perguntamos, falando, pois é, o que a gente está fazendo? E aí que a gente decidiu de começar a catalogar realmente o que a gente estava comendo, como era o café da manhã, como era o almoço, e a gente percebeu que tinha tido uma substituição, a gente tinha deixado de consumir certos alimentos, que naturalmente eram aqueles que faziam uma grande elevação do nível de insulina no corpo e favoreciam a estocagem de gordura, que era o grande problema, comida industrializada, pão e massas, refrigerantes, e entre outros, e vários outros, baseados no trigo. E nós percebemos que a gente começou a ingerir uma quantidade maior de gorduras.
né? Outros alimentos, para dizer a verdade, alimentos verdadeiros, né? Alimentos reais. E isso a gente explica um pouco no método, tem as receitas com os ingredientes. E aí veio a ideia de fazer um método de simplificar tudo isso, porque a gente entendeu também que nós tivemos muita dificuldade, né? A gente enfrentou no processo de emagrecimento, nós fizemos regimes, vimos nutricionistas e nada funcionava, a gente não conseguia manter o foco. Apesar de eu ser educador esportivo, ter um treinamento muito intenso, os resultados não vinham da forma esperada, porque na verdade a gente estava com o metabolismo completamente desregulado. E foi aí que um dia, numa conversa da gente, nossa filha entrou na história, né? Nossa filha de 10 anos, chegou e perguntou, mas pô, você passa tanto tempo falando com pessoas sobre emagrecimento e a gente está comendo coisas que são tão boas, por que vocês não fazem um livro de receitas? Né? Veio meio que assim. E aí veio o declique, na verdade, que a gente pensou, para fazer um livro de receitas, isso já existe muito, tem muitos livros de receitas no mercado, e com um pouco do conhecimento também que eu tenho na área da educação física, me veio a ideia de criar uma coisa, né? A gente discutindo juntos, apareceu essa ideia, na verdade, de fazer um método que simplificasse as coisas, baseado nas dificuldades que nós tivemos, que a gente entendeu que a maioria das pessoas devem ter essas mesmas dificuldades. Então a gente pensou em fazer alguma coisa muito simples, né? A gente partiu do princípio que 21 dias é um ciclo metabólico, né? O corpo humano precisa de 21 dias de um mesmo estímulo para entender que algo mudou. Então a gente colocou um método que vai ser baseado em 21 dias de um mesmo estímulo, que na verdade são 21 dias de um nível de insulina estável, sem picos altos de insulina, isso regulado por alimentos que não elevam o nível de insulina, né? Nós também, o fato de ter catalogado o que a gente estava comendo, nós vimos que a gente estava consumindo, em resumo, eram 21 ingredientes, e com esses 21 ingredientes nós desenvolvemos 21 receitas fáceis, até porque eu também não gosto muito de cozinhar e sou um pouco preguiçoso para isso, né? Nós desenvolvemos 21 receitas a partir desses alimentos, algumas que já existem na internet, algumas que são criações nossas, né? Então acabou ficando um método muito simples. Para começar, são 21 dias que você pode repetir baseado no seu interesse em perda de peso, em qual seja seu objetivo. Tem gente que com 21 dias já consegue atingir o objetivo, pessoas que querem ir para um objetivo talvez mais ambicioso vão precisar repetir 2, 3 vezes, mas você pode repetir quantas vezes quiser. Eu, por exemplo, fiz de início 2 meses, depois um total de 5 meses. Nos 2 primeiros meses eu perdi 10 quilos e depois, num total de 5 meses, eu perdi 16. Isso. Para mim já foi um pouco mais radical, porque, como eu disse, eu tenho treinamentos que são cada pessoa muito é diferente, intensos, lógico, vai reagir de uma maneira diferente. Sou praticante de artes marciais também, então tenho treinamentos bastante intensos. E eu vi que a partir do momento que a gente começou a consumir esses alimentos e a gente suprimiu outros alimentos da nossa dieta normal, eu vi que meus resultados se potencializaram. Para mim foi muito rápido, eu perdi 19 quilos em 3 meses apenas, né? E senti um aumento de performance também muito grande, ficava menos cansado nos treinamentos, conseguia dormir melhor, sentia uma melhor recuperação, senti que eu acumulava menos toxina nos músculos, porque a alimentação estava mais limpa. E aí veio essa ideia realmente de sistematizar isso e fazer de uma forma bem simples, né? Tentar colocar isso num pacote para que as pessoas não enfrentem todas as dificuldades que nós enfrentamos no começo e ajudar também as pessoas a não perderem o foco. Porque eu, por exemplo, eu sei que o meu grande problema com regimes e o que me impedia de perder peso eram os doces. Eu sou um grande comedor de coisas doces, eu tenho sempre aquela vontade de comer coisa doce no final da refeição. E, na verdade, quando a gente começou a desenvolver essas receitas, eu fiquei com o foco das coisas doces. Eu fui procurar um jeito de como fazer coisas doces que não elevassem o nível de insulina. E foi muito bom, porque eu comecei a comer, geralmente a gente acabou substituindo ingredientes e a gente continuou comendo tudo que a gente gostava, né? Quero deixar claro que o Objetivo 21 não é um regime, longe disso, a gente come sem contar calorias, sem contar quantidades, a gente não se preocupa com isso. A única questão é a saciedade, a gente come quando tem fome, não tem horários, não tem aquela paranoia de ter que comer 6 vezes por dia. Então você come quando está com fome, você come o que você está afim.
sabendo que alguns alimentos são proibidos e outros alimentos podem ser substituídos. Na verdade, foi muito fácil até. Como ela disse, a Fernanda, aconteceu por acaso, porque a gente foi fazendo e foi criando um automatismo de evitar certos alimentos e consumir mais outros alimentos, que foi gerando esse emagrecimento. E com o que as pessoas perguntavam, para responder a pergunta, a gente resolveu, para ter a resposta para dar para as pessoas que começaram a perguntar na comunidade dela no Facebook, a gente começou a catalogar e daí veio a ideia desse método que a gente chamou de Objetivo 21, porque é baseado em 21 dias. Nós precisávamos de um nome, né? Isso gerou o Objetivo 21. 21 dias, 21 ingredientes, 21 receitas fáceis. E a gente espera com isso estar contribuindo para resolver esse grande problema da humanidade hoje, que é a obesidade, que tem crescido em todos os países. E bom, acho que isso vai ser a nossa pequena contribuição. O objetivo é tocar o maior número de pessoas possíveis, porque do mesmo jeito que foi bom para a gente, e na verdade foi muito fácil, não teve aquela paranoia do regime de manter o foco da dificuldade, de sentir fome, bem o contrário, aquele senso do sacrifício que é quase impossível. Na verdade, nós não vivemos isso. E não teve também aquela coisa da frustração de não poder comer certos alimentos, como os doces. Então, na verdade, foi até bem fácil para a gente. E os resultados vieram naturalmente e muito rápidos até. Né? Pelo conhecimento que eu tenho na área do esporte, da preparação física também, a gente não pode garantir que todas as pessoas vão ter esses mesmos resultados, porque cada metabolismo funciona de um jeito e cada pessoa se encontra num estágio metabólico que é diferente, mas uma coisa é certa, você vai continuar comendo o que você gosta, você vai estar comendo coisas muito gostosas, saudáveis e com certeza você vai ver diferenças no peso e principalmente nas medidas. Que é o mais importante, na verdade. É. Né? E bom, então é isso. A gente vai criar esse canal, esse é o nosso primeiro vídeo, a gente criou esse canal, é o nosso primeiro vídeo e eu espero tê-lo conosco por mais não sei quantos vídeos, quantos vierem, e que a gente possa contribuir para o seu emagrecimento. Isso, acho que como ela disse, a gente vai estar produzindo outros vídeos, né, detalhando um pouco mais. A intenção que a gente faça é de estar dando mais informações a respeito desse nosso método, e também a gente vai estar mostrando para vocês um pouco algumas receitas fáceis, alguns procedimentos que ajudam em casa, falando sobre a disciplina, sobre a importância do conhecimento e outras coisas que a gente encontra no livro. E para as pessoas que estão interessadas em saber um pouco mais, a gente vai estar sempre produzindo conteúdo, e também vocês podem, se quiserem, se for do interesse, acessar diretamente o método que está disponível no Amazon. Né? Para o Brasil ele está com preço simbólico de R$15,99, R$15,99. E nesse método vocês vão ter a lista de compras, a tabela do antes e do depois, vai ter também o ciclo metabólico explicado mais em detalhes, e as 21 receitas, que é o principal, que na verdade é o carro-chefe do método, que é comer dessa maneira durante 21 dias, e você vai poder falar por si próprio quais foram os resultados que você obteve. Bom, um grande abraço e até o próximo vídeo. Então a gente vai ficando por aqui. Um grande abraço para vocês. Até a próxima.